Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando sequência à nossa série Avaliação, na aula de hoje nós vamos fazer a introdução à avaliação relativa e à avaliação por direitos contingentes, iniciando então pela avaliação relativa. Na abordagem da avaliação relativa, o valor do ativo deriva da sua precificação de ativos por meio de ativos comparáveis, padronizados pelo uso de algumas variáveis comuns, tais como receitas, lucros, valores contábeis, entre outros. Os principais índices comumente utilizados, embora existam outros, são os seguintes: índice preço e lucro, que pressupõe que as outras empresas do setor são comparáveis e que, em média, o mercado precifica as empresas corretamente. Então, eu encontro o valor da empresa comparando-se com o lucro médio do setor. O segundo índice é o índice preço e valor contábil. As empresas são avaliadas, então, com um desconto em relação ao valor contábil relativo de empresas comparáveis que são consideradas, então, subavaliadas. Um outro índice comumente utilizado nas avaliações relativas é o índice preço e vendas, que se utiliza-se do valor das vendas média do setor, comparando então com as vendas da empresa. E existe ainda o índice preço e fluxos de caixa, índice preço e dividendos, índice valor de mercado, o valor de reposição, em relação ao valor de reposição, que é mais conhecido como Q de Tobin. Ao longo então dessa nossa série de vídeos em relação à avaliação, nós vamos tratar posteriormente, isoladamente, de cada um desses índices. Esses indicadores de avaliação relativa eles podem ser utilizados de duas maneiras. A primeira maneira é justamente empregando seus fundamentos, ou seja, relacionando-se então os indicadores às informações básicas da entidade, no que tange então a taxa de crescimento, ao fluxo de caixa e ao risco, que reflete então a taxa de desconto. E esse tipo de avaliação, a avaliação relativa, ela permite a verificação do relacionamento entre os indicadores e as características da entidade, viabilizando então dessa forma a simulação de mudanças que possam ocorrer na entidade e verificar qual foi o impacto nos indicadores. Uma segunda abordagem, uma segunda maneira então de se utilizar indicadores é estimá-los a partir de empresas comparáveis. É a mais comum na prática, A dificuldade maior nesse caso reside em identificar o que sejam empresas comparáveis, já que para isso o avaliador deveria controlar todas as variáveis, o que não ocorre na prática. Dessa forma, então, uma solução é utilizar-se a média setorial, é o que geralmente o avaliador faz. As principais vantagens dos métodos de avaliações relativas são a sua simplicidade, a rapidez e a facilidade de obtenção dos valores do ativo, especialmente quando existe uma grande variedade de empresas comparáveis e, claro, quando o mercado está corretamente precificando as entidades. Já em relação às limitações da avaliação relativa, elas surgem especialmente quando se utiliza de entidades comparáveis. E essa limitação decorre justamente da definição do que são essas empresas comparáveis. Isso porque essa identificação desse valor de empresas comparáveis pode ser facilmente manipulada pelo avaliador à medida em que ele escolha somente algumas empresas para encontrar o índice comparável do setor e não todas. Então ele separa justamente as que lhe interessam. Além disso, indicadores utilizados baseados em entidades comparáveis podem estar sub ou superavaliados em função de uma avaliação incorreta das entidades comparáveis por parte do mercado como um todo. Então, o pressuposto para que esteja correta essa avaliação é de que o mercado precifica adequadamente e que não as empresas e que não existe então empresas sub ou superavaliadas.
que na realidade não ocorre, né? Esse tipo de limitação do uso inadequado, então, da avaliação relativa, a gente pode ver aqui, ó. Todas as empresas, o índice PAT-PIL, preço e lucro, de todas as empresas do setor estão aqui, ó. Empresa A possui o índice PL 22,15, a B 25,40, a C 32,35, a empresa D 20, a empresa E possui um índice PIL de 8,90, a empresa F 17,45 e a empresa G 9,20. Aqui estão todas as empresas comparáveis da economia. O índice PL médio, então, seria 19,35. Basta que o avaliador, tendo interesse em subir esse índice PIL médio, ele te exclua as empresas com baixo índice PIL. Ó. Excluímos então na avaliação a empresa E, que tinha um índice PIL de 8,90, e a empresa G. Nesse caso, o índice PIL médio muda para 23,47. Então, esse é um dos problemas, essa possibilidade aqui de manipulação do índice PIL médio. Em relação à avaliação por direitos contingentes ou opções, nós devemos definir então o que são esse direito contingente ou opção, que é uma espécie de ativo que somente se paga sob determinadas contingências. Isso é, se ocorrer uma determinada condição. Depende então de um evento futuro incerto, sendo que o valor desses ativos está atrelado a um determinado ativo subjacente, o valor da soja, o valor das ações de determinada empresa, por exemplo. Uma opção confere ao seu titular o direito de comprar ou vender, devendo ser uma opção de compra ou de venda, uma quantidade pré-determinada de um ativo subjacente a um preço fixo que é denominado preço de exercício, antes ou na data da opção, dependendo de se é europeia ou americana. Assim, o titular da opção pode decidir se exerce ou não esse direito. Isso representa então uma faculdade do titular. Em relação a uma opção de compra, uma opção de compra confere ao seu titular o direito de comprar ações a um determinado preço de exercício pré-estabelecido na data do exercício ou antes dessa data. As opções do tipo europeu somente podem ser exercidas no dia especificado, enquanto que as opções americanas elas podem ser exercidas no dia especificado ou antes dessa data. Então isso é o que diferencia uma opção do tipo europeu de uma opção do tipo americano, né? Vamos supor aqui que os preços das opções de compra e o preço de exercício das ações da empresa Gama em 31 de 12 de X0 sejam os seguintes. Eu posso adquirir por R$ 5,80 ações da empresa Gama, cujo preço de exercício é R$ 60, com data de exercício até 30 de 6, já que são opções americanas, né? Então é até a data especificada ou antes da data. Eu ainda por R$ 7,70 eu posso estender a data de exercício da opção até 30 de 11 de X1 e também com o mesmo preço de exercício de 60. Ou ainda, até 30 de 11 de 2x1, eu posso pagando R$ 6,20 adquirir essa opção de compra, cujo preço de exercício sobe para R$ 65. É o que está então descrito aqui nessa lâmina que eu deixei para vocês posteriormente poderem estudar. Além de que sempre vocês poderão se utilizar do livro se tiverem acesso ao mesmo. A representação gráfica então dessa opção de compra está aqui, ó. Neste eixo aqui nós encontramos o valor da opção de compra. Observe, até o preço de exercício o valor da opção de compra é zero, não existe. A partir do preço de exercício, surge então o preço do valor da opção de compra. Então, só quando o preço da ação superar R$ 60, nesse caso, é que a opção terá valor. Uma opção, ela pode ser influenciada por uma série de variáveis, que são as seguintes: o valor corrente e a variância desse ativo subjacente, né? O preço de exercício da opção, o prazo de vencimento da opção e a taxa de juros livre de risco, né? Esse tipo, então, de informação foi determinado inicialmente por Black-Scholes em 1972 e vem sendo refinado, então, ao longo dos anos até os dias de hoje.
Além disso, é importante destacar que existem alguns outros ativos que, mesmo não sendo considerados como opções, possuem muitas características de opções, o que permite que a avaliação dos mesmos possa ser realizada, então, por esses modelos de precificações de opções. O patrimônio líquido, por exemplo, pode ser visto como uma opção de compra sobre o valor da empresa subjacente, com o valor nominal da dívida representando o preço de exercício da opção e o prazo dessa dívida, então, representando a vida útil dessa opção. Já uma patente pode ser vista como uma opção de compra sobre um produto, onde o desembolso do investimento necessário, então, para colocar lançar esse projeto e esse produto, né, sendo considerado como preço de exercício da opção, e a vida útil da patente, o prazo até o vencimento da opção. Dessa forma, então, graficamente, a gente pode ver aqui o patrimônio líquido como uma opção de compra. Aqui, então, nós temos o valor da dívida, né? Então, os acionistas só passarão a ter fluxo de caixa uma vez que o fluxo de caixa da empresa supere o valor da dívida, ó. Quando, então, os acionistas, então, terão o seu fluxo de caixa. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.